Elias Seixas trabalhava como caminhoneiro na época do contato no ano de 1980, quando teria vivenciado uma experiência inexplicável. Seu relato, junto ao de outros dois amigos, entrou para a história da ufologia brasileira pela riqueza de detalhes com que descreveu as situações pelas quais passou a dois ufólogos, a professora Irene Granch e Silvio Lago. Entre outras revelações feitas durante a hipnose, Elias disse que os seres informaram vir da estrela Ursa Menor. Tinham 2,10 metros de altura, olhos rasgados horizontalmente de cor brilhante e sua vestimenta assemelhava-se a uma espécie de roupa emborrachada. Sem a regressão, Elias só se recordava de ter descido do caminhão e depois já está de volta à cabine. Ele e seus acompanhantes só começaram a se dar conta da estranheza dos acontecimentos quando perceberam que chegaram 5 horas além do previsto na próxima parada e gastaram pouquíssimo combustível na distância percorrida. Ficou curioso? Então continue aqui, na Hora do Medo. Eu sou o Sidney Góes. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. No dia 25 de setembro de 1980, Elias e os acompanhantes na boleia do caminhão, seu primo Alberto Seixas Vieira e o amigo Guaraci de Souza, voltavam de Goiás, onde tinham ido deixar uma carga. Durante a viagem de volta, alguns fenômenos estranhos começaram a ocorrer, como o piscar dos faróis do veículo, mesmo desligados, e a sensação de desconforto e sonolência. No caminho, quando estavam a 100 quilômetros de Conceição do Araguaia, em Goiás, uma sensação de pressão na nuca, o retorno do pisca-pisca dos faróis e a impressão de ouvir uma voz forçaram Elias a parar. Quando saía do caminhão, ele não percebeu, mas seus colegas teriam visto um feixe de luz azulada atingi-lo. Quando já estavam todos fora da cabine, eles avistaram uma espécie de fogo no mato a cerca de 1,5 km e resolveram investigar. Desde o princípio, Alberto sentiu muito medo e resolveu não continuar andando naquela direção. Poucos segundos depois, Elias também foi tomado de pavor e decidiu desistir. Assim, os três voltaram, entraram no caminhão e continuaram o percurso. Elias Seixas continuou ao volante. Guaraci, o outro passageiro, carregava um chapéu de palha preso por um fio de nylon que, aparentemente sem nenhuma explicação, foi lançado pela janela. Sem entender o que aconteceu, os três resolveram novamente parar e descer do caminhão, e um por cada lado da carreta, encontrar-se-iam na traseira do veículo para pegar o chapéu. A partir daí, nenhum deles lembrava-se da sequência de acontecimentos muito bem, exceto a sonolência com que retornaram à cabine do caminhão e o fato de chegarem à próxima parada cerca de 5 horas depois das 23h30, como esperavam. Essa amnésia parcial, combinada aos estranhos fenômenos ocorridos durante a viagem, teriam feito os três buscarem ajuda num congresso de ufologia da pesquisadora Irene Granch. A partir desse primeiro contato, suas histórias e a de Elias, com mais destaque que as dos demais, foram reveladas através de várias sessões de hipnose regressiva, às quais os caminhoneiros foram submetidos. Segundo seu depoimento, antes de encontrar Guaraci, Elias foi surpreendido por um foco muito forte de luz e levado para uma nave. Dentro da nave, ele viu um ser de frente para uma série de alavancas. Sentado, o ser de enormes braços estava com o cotovelo na coxa, mas não curvava o tronco. Durante sua permanência na nave, o abduzido teria sido submetido a uma série de experiências. Por um momento, quando deitado numa espécie de cama onde seria estudado, viu um de seus companheiros que teria dado um soco ao ser que estudava. Segundo Elias, eram ao todo 3 seres. Entre outros testes que teriam feito com Elias, o abduzido relatou que implantaram algo em seu crânio e colocaram um aparelho em seu peito. Coletaram amostras de sangue e esperma e fizeram furos em seus dedos.
Elias contou ainda que foi levado para o que foi explicado pelos seus raptores como uma base espacial localizada em Marte. Ali ele pôde ver, sem ser visto, uma série de seres de cabeça grande, desproporcional ao corpo e muito pequenos que pareciam estar trabalhando. O relato continuou, e Elias afirmou estar no que parecia ser uma rua quando teria visto dois homens, um negro e outro branco, que ele percebeu serem siameses, grudados pelo braço. Ele quis tocá-los, mas seu raptor não permitiu. O caminhoneiro foi então levado a uma marquise, onde viu seres que pareciam bonecos plásticos, de aspecto cinzento, após o que foi trazido de volta à Terra. Entre outras revelações feitas durante a hipnose, Elias disse que os seres informaram vir da estrela Ursa Menor. Tinham 2,10 metros de altura, olhos rasgados horizontalmente e cor brilhante, e sua vestimenta assemelhava-se a uma espécie de roupa emborrachada. Sem a regressão, Elias só se recordava de ter descido do caminhão, após o que lembrava-se novamente de já estar na cabine. Ele e seus acompanhantes só começaram a se dar conta da estranheza dos acontecimentos quando perceberam que chegaram 5 horas além do previsto da próxima parada e gastaram muito pouco combustível para a distância percorrida. O suposto abduzido teve ainda sequelas físicas, como dores nos dedos e no ombro. Não reconheceu a própria filha ao chegar em casa. Também sofreu de impotência sexual durante os 4 meses seguintes ao suposto encontro, sem que os médicos que procurou, segundo ele, conseguissem chegar a algum diagnóstico. O abduzido ficou com uma calcificação no crânio que, segundo os especialistas ao quais foi levado, só poderia existir se tivesse feito uma cirurgia. A marca no peito, por terem aparentemente introduzido o aparelho, permaneceu. Até hoje, Elias apresenta seu relato em congressos e palestras, tendo tornado-se um clássico e rico exemplo da abdução, amplamente aceito pela ufologia nacional, mesmo que não se tenha notícias de um estudo aprofundado de suas sequelas por alguma universidade ou extração de seus supostos implantes para pesquisa em laboratórios especializados. O período pós-abdução talvez seja o mais difícil que o sequestrador tenha de enfrentar. Nessa fase de retorno ao lar, na maioria dos casos, o abduzido ainda não tem noção do que lhe acontecera. Ele recomeça a sua vida achando que é a mesma pessoa de antes e que tudo pode não ter passado de um sonho muito ruim, mas é inevitável a sensação da diferença entre os seus. Algo aconteceu, mas como saber o que foi e por quê? Os sintomas aparecem sem explicações em nosso mundo físico. São os efeitos sobre si mesmo que o sequestrado não tem controle. Elias Seixas, que foi abduzido no dia 25 de setembro de 1980, retornou à sua casa com algumas sequelas e sem entender o que estas queriam dizer. Após o encontro com os extraterrestres, Elias teve crises de paranormalidade. Talheres entortavam sem que ele fizesse o menor esforço para tal. Lâmpadas novas queimavam. Os aparelhos de televisão a cores não podiam ser ligados na sua presença. Bloqueios de memórias eram frequentes, sendo que o pior de todos os esquecimentos tinha a ver com a sua filha de 11 meses. Ele não lembrava que era pai. E isto só porque passou o equivalente a 5 horas do tempo terrestre dentro de uma nave. Neste dia, ele ia chegar em sua casa muito cansado. A barba estava crescida mais do que o normal para alguém que há menos de 12 horas havia cortado. A blusa estava sem botão. Realmente, algo tinha acontecido. Mas o que? As perguntas sem resposta duraram pouco mais de um ano quando resolveu procurar a ajuda dos ufólogos. Nesta época, encontrava-se em depressão. Tinha algo do seu passado que não conseguia lembrar, parte de sua vida que precisava conhecer. O primeiro passo foi fazer regressões com hipnose. E essas regressões foram fundamentais para ele entender o que tinha acontecido durante aquelas poucas horas fora da Terra. Apesar de ter sofrido muito com a abdução, Elias hoje entende que existia um sentido maior por trás de tudo aquilo, e o auxílio dos pesquisadores no assunto o ajudou a superar os momentos mais difíceis da pós-abdução. Elias foi marginalizado por aqueles que considerava serem seus amigos e no meio evangélico do qual fazia parte. Sua experiência era interpretada como uma possessão demoníaca. Ele quase enlouqueceu. Hoje, Elias está recuperado e cônscio de tudo o que vivera. Realiza até palestras sobre o assunto e incentiva a quem foi abduzido a fazer uma regressão. Mas há uma sequela que age como se estivesse iluminando seu passado. É uma pequena mancha branca no seu peito, que em algumas ocasiões fica tão branca que parece estar acesa.
sobre o objeto colocado no peito de Elias, soube-se mais tarde que se tratava de um implante. Ele foi abduzido novamente e lhe foi extraído espermas numa operação dolorosa que o deixou impotente durante semanas. No entanto, passou a desenvolver poderes de cura e todos os dotes paranormais que são características comuns após abduções. Como os extraterrestres conseguem se comunicar conosco, mantêm contato com humanos escolhidos por eles. Isso demonstra claramente que somos objetos experimentais diante de suas inteligências. Não há mais dúvidas de que ao menos algumas raças ou tipos fazem experiências genéticas, extração de sêmens e óvulos para algum tipo de mistura de progenie ou algo semelhante. Mas e você? O que acha?